E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, nesta manhã. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand, que vem conversar com a gente aí sobre as ações, claro, da Secretaria de Defesa Civil do Estado. Taioense Mário Hildebrand, de volta à sua terra aqui visitando. Seja bem-vindo, secretário, aqui a Demais FM. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Obrigado aí pela grande oportunidade de falar com a cidade que a gente cresceu, viveu aqui. Teve a oportunidade de viver 20 anos da vida aqui. Meus pais, minha irmã, meus sobrinhos ainda moram nessa cidade, então sempre é uma alegria poder estar aqui com vocês. E, claro, falando de modo especial sobre as ações da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, daquela que nós estamos à frente aí nos últimos 4 meses. Muito bem, secretário. Claro, vários assuntos aqui a serem abordados com essa questão da Defesa Civil e principalmente são informações de interesse não só de Itaió, mas de várias cidades aqui, vários municípios do Alto Vale do Itajaí, com esse problema, né, que é a questão das enchentes e tudo mais. Enfim, o trabalho da Defesa Civil. Queria iniciar perguntando para o senhor como estão as obras aí, né? A revitalização, barragens Ituporanga e José Boatê, e quanto a Taió, o que está previsto aí? Como é que está todo esse cronograma? Então, quando eu assumi a função de secretário de Proteção e Defesa Civil, o governador Jorginho determinou que a gente acelerasse essas ações de obras e cuidado com as barragens. É fundamental esse processo. A gente viveu as enchentes de 2023 e sabe da importância dessas barragens no controle das cheias. Cada uma tem a sua finalidade, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, a barragem de Ituporanga, que tinha 2 comportas com problemas. Essas 2 comportas já foram trocadas e já estão funcionando, mas nós estamos trocando todas as comportas da barragem. A reforma é geral. Depois de 50 anos, a primeira reforma geral da barragem do José Boatê está acontecendo, um investimento de 23 milhões de reais, sem contar que ela também vai ser automatizada, ou seja, o que isso significa? Que além de ter a operação local, ela pode ser operada remotamente de Florianópolis, ao abertura e fechamento das comportas de acordo com a necessidade. Então, uma ação importante, uma obra que já está bem adiantada, em setembro ela conclui. Ao mesmo tempo, nós estamos agora já com o projeto bem encaminhado da reforma da barragem de Taió. Também é importante destacar, todas as comportas serão trocadas. Todas as 7 comportas. Também. Então a expectativa é que a gente vai investir aí entre mais de 35 milhões de reais, porque a barragem está é maior e há uma necessidade de investimento ainda maior em relação à automação também. Então o projeto já está pré-definido. Devemos lançar aí nos próximos 30 a 45 dias. É uma licitação semi-integrada, que significa que a gente dá um projeto prévio e a empresa atualiza o projeto e executa a obra. Certo. É uma obra também importante, que aí vai levar cerca de 12 meses, mas todas as comportas vão ser trocadas. Mas isso não quer dizer que a gente não está cuidando da barragem. Já foi feita uma reforma elétrica nela, 500 mil reais foram investidos para deixar ela com a parte elétrica atualizada, nunca tinha sido trocada. Olha só. Então você imagina 50 anos funcionando a mesma coisa. Então atualizamos a parte elétrica e agora estamos fazendo a serviço de manutenção na barragem, na parte da bacia, né? Então lá as máquinas estão trabalhando, fazendo a limpeza, desassoreamento. Tinha comporta que só entrava água quando enchia a barragem. Então, agora se você for lá, agora a água já está entrando naturalmente. Então as máquinas estão lá tirando todo aquele barro, aquele lodo, para fazer um melhoramento de acesso também. Correto. Em relação a isso, a madeira, aquilo que tinha lá foi praticamente tudo tirado. Já as máquinas vão trabalhar mais 1 ou 2 dias lá, vai ficar bem estruturado e bem pronto isso lá. Mais um investimento importante. Então, essas 2 barragens são aí mais de 50 milhões de reais de investimento. A prioridade nossa é acelerar esse processo para que elas estejam prontas. Apesar de que todas elas estão funcionais. Sim, a barragem de Taió está funcional, a barragem de Ituporanga está funcional. A barragem de José Boatê, que é uma encrenca antiga. Certo. Tem ação judicial desde 2013, uma briga infinita dos índios com o governo federal, depois com o governo do estado. É uma decisão judicial. É importante destacar que a barragem de José Boatê, todas as barragens são federais. Sim. Que estão aqui. Sim. O estado assumiu a manutenção delas e o cuidado com elas, até porque o governo federal lá de longe é difícil de operar esse negócio. Então, isso traz uma dificuldade bem grande para nós. Por isso,
nós efetivamente estamos bem próximos a esse processo, e aí lá em José Boatê, pela decisão judicial, o Estado executa e o governo federal paga. Por exemplo, nós vamos construir casas lá. Então, nós vamos construir casas para os índios para fazer a compensação, o governo federal vai pagar. Tudo que vai ser executado lá, o governo federal vai reembolsar o Estado depois, correto, porque a barragem é federal. Mas nós conseguimos pacificar as negociações com a comunidade indígena, né? O trabalho foi bem feito, vários diálogos, eu já tive 8 vezes lá, né? Conversando com os prefeitos, o prefeito de José Boatê, de Vitor Meirelles e o prefeito de Itaiópolis, que vão construir inicialmente essas 46 casas. Olha só. 33 em José Boatê, 10 em Vitor Meirelles e 3 em Itaiópolis. Para cada aldeia foi definido lá a quantidade de casas. Correto. E aí a gente está acelerando as obras de escola, obras de estradas que são importantes lá também para aquela comunidade. Então, são ações importantes. E aí, quando a gente fala de barragens, a gente precisa discutir também qual é a importância e para onde cada uma dessas barragens foi feita. Exato. Né? Eu cresci aqui em Taió ouvindo que a barragem de Taió foi feita para proteger Blumenau. O que não é verdade no todo, né? Ela protege, mas muito pouco. Por exemplo, a barragem de Itaió não existindo, são 10 ou 15 centímetros a mais de água em Blumenau. Exatamente. Mas ela foi feita para quem? Para Taió, para Rio do Oeste, para Laurentino, para Rio do Sul e para Lontras. A prioridade desta barragem é proteger o Alto Vale do Itajaí. Correto. A barragem de Ituporanga foi feita para quem? Ela foi feita para proteger Ituporanga, Aurora, Rio do Sul, ajuda, porque se tem menos água não represa, ajuda Rio do Oeste e Laurentino, porque não represa a água quando ela vai para lá, mas Rio do Sul e Lontras. Então, e ajuda talvez 10 a 15 centímetros a menos de água em Blumenau ou no Médio Vale. Em compensação, a barragem de José Boatê, ela, para o Médio Vale, para Blumenau ou para Itajaí, se ela não funcionar e a chuva for na região norte, são 1 a 2 metros a mais de água em Blumenau. Você veja a diferença do impacto de cada barragem para cada região. Então, é importante esclarecer a finalidade, a funcionalidade de cada barragem em cada região. Por isso é importante a gente falar um pouco sobre esse tema também. Além disso, nós estamos trabalhando uma outra barragem importante aqui para Taió, que é a barragem de Mirim Doce, no Rio Taió. Né? Como é que estão essas tratativas das novas barragens, secretário? O projeto está pronto. Né? Agora nós tivemos uma reunião com o Instituto do Meio Ambiente, estamos ajustando as questões em relação a isso. A licitação deve ser lançada provavelmente no início do segundo semestre. É uma licitação que a gente chama de uma licitação integrada. A gente entrega o projeto, o valor, a empresa tem 4 meses para revisar todo o projeto e aí fazer a obra. Então, são 2 anos e pouco de obra no total. Então, é um investimento ali de 90 milhões de reais. Então, isso vai ser feito com recurso do Estado. Importante destacar. É recurso do governo do Estado. Do mesmo modo, nós temos uma outra barragem projetada e essa barragem vai priorizar a proteção de quem? Né? De Mirim Doce, de Taió, de Rio do Oeste, de Laurentino, Rio do Sul e Lontras. Então, essa é a finalidade do Mirim Doce. Do Mirim Doce, né? Assim como de Taió, correto, né? É Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul e Lontras. Então, a finalidade de cada barragem está definida dentro do protocolo. Ela ajuda lá no Médio Vale? Muito pouco, mas contribui. Né? Mas a prioridade é ela diminuir o nível do rio dentro das cidades. E quando a gente abre ou fecha uma barragem, ela foca sempre a prioridade para onde ela foi feita. Para essa região do Alto Vale aqui em especial. Agora, essas outras barragens, no caso Pouso Redondo, no Braço também, está em discussão, até a própria comunidade, população, autoridades também, lideranças, discutindo essa questão da possibilidade de instalação. Isso ainda vai ser discutido com a Defesa Civil? Como é que vai ser? Nós já estamos conversando com o prefeito Rafael ali de Pouso Redondo, já está bem adiantado as conversas. Lá tem 2 barragens projetadas, né? E é importante dizer, né? Nenhuma dessas barragens foi projetada por mim, foi projetada por especialistas japoneses, pelo JICA, né? Então, que fizeram um estudo da bacia como um todo. Né? Então, esses especialistas trouxeram aí as prioridades dentro desse processo e as principais ações. E eles definiram inicialmente 2 barragens
para Pouso Redondo, né? Eu tive lá, já tive uma conversa bem adiantada com o prefeito, ele fez uma proposta, nós estamos analisando tecnicamente essa proposta, acho ela, eu, Mário, né? Acho ela bem viável, né? Então agora a gente está falando tecnicamente dentro da secretaria para buscar o caminho. Além dessas, que é no Rio das Pombas, certo, né? certo. Além dessa, nós estamos trabalhando também uma barragem em Braço do Trombudo, na verdade ela é em Trombudo Central e ela alaga Trombudo Central e Braço Trombudo, que também está num estudo técnico, já falei com o prefeito lá também, já tive lá conversando com ele, a gente também está numa conversa bem adiantada e vai ter que explicar para a comunidade. Talvez não foram feitas explicações devidas da função de cada barragem para a comunidade. Então, esse trabalho a gente vai fazer com muito respeito à comunidade também. Então, esse é um ponto importante. Além disso, tem 2 barragens previstas também em Agrolândia, que ainda a gente não conseguiu avançar em relação a isso, e outra em Petrolândia, né? Que também, essa de Petrolândia, já está com o projeto pronto, a gente pretende lançar essa licitação ainda esse ano. Olha. Né? Então, se tudo der certo, também a gente lança a Petrolândia esse ano, como Botuverá, lá no Rio, que também ajuda Brusque, essa de Botuverá é feita para Botuverá, né? Para Guabiruba, para Brusque, para Itajaí, para os municípios ali da Foz do Rio. Então, são ações direcionadas para cada uma dessas ações. O médio e o médio vale, né? A Foz, o médio vale e o alto vale, eu diria assim, nós temos 70% dos desafios em relação às barragens. Parabéns. Fora isso, né? Nós estamos fazendo todo um trabalho de limpeza e desassoreamento dos rios. Exatamente, né? Exatamente. Hoje eu tive em Mirim Doce também, o prefeito está preparando um projeto para fazer uma limpeza e desassoreamento, né? Está preparando outros projetos, a gente quer apoiar a prefeitura. Então, assim que os prefeitos tiverem os projetos, o governador determinou que a gente busque alternativas para ajudar. Tive aqui em Taió, né? Já é a 4ª vez que eu venho em Taió, desde que eu assumi a função de secretário, como secretário, também discuti a questão da limpeza e desassoreamento do rio. Correto. O prefeito também está preparando um projeto e a gente quer apoiar financeiramente para fazer a limpeza e desassoreamento do rio. Em Rio do Sul, já estamos fazendo limpeza e desassoreamento, foram feitos 5,5 quilômetros, foi feito mais um trecho lá da Ilha do Joque de 750 metros, que está em obra nesse momento, e também o prefeito vai entregar projetos para nós nos próximos tempos para fazer obras de limpeza e desassoreamento lá em Rio do Sul, continuar as obras. Rio do Oeste, estamos fazendo limpeza e desassoreamento no Rio das Pombas e no Rio Itajaí-Açu, são 6,4 quilômetros no Rio Itajaí-Açu, no rio que vem aqui de Taió, e 1,4 quilômetros no Rio das Pombas de limpeza e desassoreamento. Em Laurentino, já tive com o prefeito também, eles devem apresentar um projeto de limpeza e desassoreamento de 10 quilômetros. Depois, onde a gente vai terminar a obra de Rio do Oeste, eles devem continuar a limpeza e desassoreamento até no Rio Itajaí, para encontrar ali o rio lá em Rio do Sul. Então, o rio que vem em Trombudo Central ali na 470, eles também devem fazer o processo de limpeza e desassoreamento. Então, são várias ações. Em Londres eu também já estive, também vão apresentar um projeto de limpeza e desassoreamento. Em Aurora, estou aguardando o projeto de limpeza e desassoreamento. Então, todas essas cidades eu já picotei elas, já conversei com os prefeitos, apresentando a eles as possibilidades, estou aguardando os projetos, porque não falta recurso nesse momento, está faltando projeto para a gente apoiar. Vai partir da prefeitura, e que bom que tem esse acordo também com os prefeitos, né? Porque conhece a realidade local, né, secretário? É que não adianta a gente chegar lá do estado e dizer, eu vou limpar esse trecho aqui, mas quem tem que definir a realidade é o município. Correto, né? correto. Quem sente as dores do parto, vou dizer aqui, do problema, é a cidade. Então, ela que precisa nos apoiar com o projeto. Claro, ele tem uma regra para ser seguida. Com base nessa definição do projeto, a gente vai recurso apoiar. Tem. Recurso está à disposição. Né? Claro que a gente vai negociar com cada prefeitura, não é assim, não é no WhatsApp, sim, aperta o botão, mas com muita responsabilidade o governador quer ajudar para a gente poder fazer esse trabalho de prevenção e proteção. O governador Jorginho tem dito o seguinte, Mário, prevenção e proteção é prioridade. Né? Então a gente tem que trabalhar nessas ações. Isso vai resolver o problema das enchentes? Não.
Acho que é importante a gente usar isso aqui. Mas a gente vai mitigar. O que é mitigar? Vai diminuir, né? Vai ter a enchente menor, talvez nem tenha mais. A média, ela talvez se torne uma menor, e uma maior, uma média. Então, o objetivo dessas ações é a gente diminuir ao máximo. Claro, nós estamos vivendo um mundo aí com muita mudança climática, né? Nós estamos aí com chuvas e enxurradas persistentes, mas a gente está fazendo um trabalho muito forte para poder tentar ajudar os municípios. Apesar disso tudo, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 51 municípios em Santa Catarina com situação de emergência em relação à seca. Verdade. Né? Verdade. Inclusive, José Botê está numa situação que decreta ou não, então tem várias outras situações acontecendo aí paralelamente em relação que a Defesa Civil também atende, né, essas situações também, né? Com caixas d'água, com mangueira, nós estamos trabalhando para comprar caminhão-pipa, para entregar caminhão-pipa, então tem todo um trabalho aí nesse sentido. Muito bom. Secretário, para a gente colocar aqui também essa questão da prevenção, né? Nós tivemos aí o maior simulado de desastres naturais do país, que foi realizado no último domingo, dia 18, né? Em Santa Catarina. Foi uma movimentação grande das defesas civis aí dos municípios, né? A maioria dos municípios, né, colocou aí em prática, né, essa ação aí. Como é que o senhor define esse planejamento total aí, esse simulado que aconteceu? Referência. Nós somos referência no Brasil e mais uma vez fomos, né? Nós fizemos o maior simulado do Brasil. São mais de 212 prefeituras que participaram efetivamente, que nos ajudaram a melhorar a proteção e defesa civil em Santa Catarina. Várias coisas nós descobrimos no simulado que vão ajudar a corrigir rumos. Vou citar um exemplo. Vocês devem ter recebido o Cell Broadcast. Exatamente. Não deve ter levado um sustinho, né? É verdade. Então, esse Cell Broadcast tem alguns lugares no estado que não disparou. A operadora não mandou para algumas cidades. E agora, numa situação de simulado, tudo bem, mas numa situação real, né? Isso pode ser uma vida perdida. Correto. Então, a gente tem que corrigir esse rumo. Nós temos um outro desafio, né? Nós temos aí a necessidade de desobstrução de estradas. Os relatórios de obstrução de estradas eram muito vagos. Não diziam se a estrada era municipal, se a estrada era estadual, se era uma via arterial dentro do município. Correto. Vou pegar um exemplo aqui, né? Se houvesse um deslizamento ali na igreja luterana que fechasse esse trajeto ali do lado do Colégio Luiz Bertoli, né? Certo. Esse tipo de informação tem que vir se essa via é uma via importante para a cidade, né? E que vai fechar de vez o trânsito ali ou não, né? Tem a via, dá para usar a contramão, a Coronel Federsen? Dá. Emergencialmente dá. Então, esse tipo de ação, a informação tem que nos dar a condição de que se eu precisar trazer ajuda humanitária para cá, ou se eu precisar trazer homens do exército, eu tenho que saber qual é o caminho, mas eu tenho que abrir o caminho para chegar também, né? Então, esse trabalho também nos ajudou a depurar essas e outras coisas. Nós estamos preparando o relatório. Dia 22 de junho, a gente vai ter o compilado dessas informações e vai fazer também um trabalho forte de divulgação. E é importante também esses grupos de resposta, os GRACs aí nos municípios, né, secretário? Fundamental. Para isso nós temos os nossos coordenadores regionais aqui em Itaió, é o Jefferson, que faz um grande trabalho, até quero aproveitar e mandar um abraço para ele. O Jefferson tem sido um grande parceiro, um bombeiro qualificado que assumiu essa responsabilidade de visitar Itaió e os municípios da região, que é fundamental para que a gente possa fazer uma melhoria ainda mais presente nessa estruturação dos GRACs, dos planos de contingência. Exato. Tudo isso precisa estar... O que é um plano de contingência, né? O pessoal deve estar se perguntando. Ele, na realidade, é que quando a defesa, quando der uma situação de enchente, alguma tragédia, a Defesa Civil sabe o que fazer. E a assistência social sabe o que fazer. A saúde sabe o que fazer e o prefeito sabe o que fazer. Correto. Então, todo esse trabalho está monitorado dentro do plano de contingência e esse é o trabalho que nós fizemos através das nossos coordenadores regionais, como o Jefferson faz aqui, que é sediado na barragem, que a gente chama do nosso CIGERD, que é a nossa central de controle, de acompanhamento e monitoramento também. Muito bom. Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Santa Catarina, Mário Hildebrand. Secretário, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente sempre está acompanhando, né, o trabalho da Defesa Civil, até porque interessa muito aqui a Itaió, que essa preocupação grande, né, a questão de enchentes, a gente sempre fala nisso aí, e falou em desastre ambiental aqui para a região, é enchente, esperamos que não aconteça mais, mas se precisar, realmente a gente sabe que a Defesa Civil, os órgãos governamentais e a própria população também engajada aí para que, né, amenize um
pouco, pelo menos, o sofrimento aí das pessoas e o trabalho que a Defesa Civil está fazendo na questão da prevenção e arrumação aí de todo a aparelhagem de proteção aqui, no caso, as barragens, isso é muito importante. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, eu quero só concluir e trazer uma reflexão importante, até o prefeito Aristides, ele tem sido um cobrador, né? Isso é importante, eu fico Com feliz certeza. quando o prefeito tá no calcanhar da gente, porque aí a gente também corre e a gente está feliz, tanto que ele conseguiu recursos para fazer melhorias na sede da Defesa Civil, o governador Jorginho aprovou esses recursos importantes e outros recursos para obras aqui na cidade, é fundamental. E eu queria agradecer ao prefeito pela parceria, toda a equipe dele, o vice-prefeito também, pelo trabalho em conjunto aí que a gente tem feito. E ao mesmo tempo, deixar um abraço para toda a cidade aí de Itaió e claro, um abraço aí para todos na região que estão nos ouvindo, para o prefeito Tio B ali de Mirim Doce, que é um outro parceiraço aí da Defesa Civil, para o meu pai Afonso, para minha mãe Guinoro e para toda a minha família aqui. Um beijo no coração de Itaió. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Santa Catarina. Amém. Secretário Mário Hildebrand, obrigado aí pela participação sempre. Aqui as portas estão sempre abertas aí para Defesa Civil, todo o aparato aí do governo do estado também, com certeza. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News.